Olá, tudo bem? Que bom lhe encontrar mais uma vez aqui em nosso canal para assistir um de nossos vídeos. E mais uma vez nós estamos aqui trazendo para vocês um assunto de extrema relevância, seja ele para melhorar o trato, os cuidados com suas rosas do deserto ou simplesmente para promover transformações nas suas plantas, deixando ela ou transformando essas rosas do deserto naquilo que nós chamamos das plantas ou da planta de nossos sonhos. Pois bem, hoje nós vamos estar falando sobre enraizamento de estacas ou simplesmente estaquia, ou como a maioria das pessoas falam, como fazer uma muda através de um galho da rosa do deserto. Você consegue fazer? Você tem facilidades em fazer essas mudas a partir de um galinho como este? Ou você sente dificuldades? Eu posso enraizar um galinho pequenininho como esse? É melhor um galho um pouco maior como esse? Qual o melhor substrato? Existe algum tipo de segredo para que eu consiga transformar um galho em uma plantinha? Como é que eu consigo clonar a minha planta? O que é que eu tenho que fazer para que as minhas mudas de galho deem certo, não apodreçam? Pois é, se você tem dúvidas como essas a respeito desta técnica, se você tem curiosidade ou até mesmo interesse em aprender o que dá e o que não dá certo, eu lhe convido a ficar aqui conosco, assistir esse vídeo e quem sabe aprender um pouco mais ou tirar as dúvidas que você tem a respeito deste assunto. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no universo das rosas do deserto aqui em nosso canal, deixe o seu like e o principal, recomende, passe adiante, divulgue este vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso ao conteúdo ou às informações que nós estamos trazendo para você. Muito bem, mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é ver ou aprender o que eu posso fazer ou o que eu estou fazendo de errado que fazem com que ou que impeçam que os meus galhos enraizem. Vem comigo. Muito bem. Nossa vinheta já rodou e nós já estamos aqui de volta. Como eu falei para vocês, assunto de hoje é enraizamento de galhos ou técnica de estaquia. O que seria a técnica de estaquia? A técnica de estaquia nada mais é do que iniciar uma nova planta através de uma estaca ou de um galho. Pois é, simples assim. Muitas vezes você já faz isso, só não sabe o nome técnico ou como chamar da forma correta, digamos assim. A gente geralmente fala o quê? Muda de estaca ou muda de galho. Mas agora você já sabe que na realidade é uma planta proveniente de uma técnica chamada estaquia. Muita gente me pergunta, muita gente fala nas redes sociais, falam nos nossos grupos, perguntam inclusive nas aulas do curso como eu faço para enraizar um galho. Ou até mesmo, a Mauri, eu não consigo enraizar os meus galhos. O que é que está acontecendo ou o que é que eu posso fazer para ter êxito, para conseguir enraizar esses galhos? Vamos lá? Enraizar galhos é uma tarefa extremamente fácil. Muitas vezes, ou 99,9 das vezes, o que impede o galho de enraizar é o excesso de zelo ou alguns detalhezinhos na rega desses galhos. Pois é, talvez o principal problema seja esse. Mas vamos começar pelo início. Eu diria para vocês que
O primeiro erro, na realidade, é tentar enraizar galhos muito verdes, material vegetativo verde demais. E quando eu digo verde demais, eu estou falando das pontas dos galhos. Olha só, o pessoal às vezes poda a rosa do deserto, tira um pedacinho de galho como esses daqui e quer tentar enraizar esses galhos. Mauri, você está tentando me dizer que esses galhos pequenos não enraizam? Não, na realidade eu não vou afirmar que galhos pequenos não enraizem. A gente até consegue enraizar alguns. Eu estou dizendo que a probabilidade de enraizamento de um galho pequeno também é muito pequena. Por quê? Porque o material vegetativo é muito novo, o galho às vezes é muito verde e geralmente esse tecido, em contato com a água por muito tempo, termina apodrecendo. Geralmente é mais difícil, requer mais cuidado em enraizar galhos menores. Se você já tem uma certa experiência nesta técnica, para você se torna mais fácil. Mas, se você está iniciando agora, eu aconselho que não tente enraizar galhos muito pequenos, porque isso termina não dando muito certo e você termina ficando com aquele sentimento de frustração, né? De tristeza, puxa, de derrotismo, não consigo, não tenho uma mão boa para isso. Na realidade, não se trata de mão, e sim de aplicação da técnica correta. Então, a gente já sabe que estou começando, eu não vou enraizar galinhos pequenos. Até porque, gente, um galinho desse enraizado vai demorar uma eternidade, na verdade, para que essa plantinha venha a crescer, se desenvolver e tal. Então, não tendo outro jeito, você pode tentar a nível de experiência, claro que pode, mas se você tiver galhos maiores, melhor ainda. Mauri, mas o que é que você chama de um galho maior? Eu diria que um galho maior seria um galho pelo menos como esse daqui, onde a gente já tem uma quantidade, não é, de material, um galho de mais ou menos aqui uns 20 a 25 centímetros, já dá para a gente fazer uma brincadeira com esse galho. Vai ser muito mais fácil enraizar este galho do que este galinho daqui. Então, o primeiro erro seria tentar enraizar material vegetativo muito verde ou galhos muito pequenos. Muito bem, já que eu estou com esse galho na mão, então vamos falar talvez do segundo erro que as pessoas cometem e que terminam fazendo com que o seu galho tenha dificuldades para enraizar ou simplesmente não consigam enraizar. Muita gente corta o galho, como esse daqui, e simplesmente coloca ele em um substrato. Pega o galho, traz e coloca no substrato. Pronto, eu plantei o meu galho. E agora não deu certo, Mauri. Não sei porquê, as folhas começaram a ficar amarelas, caíram, o galho terminou, não é, apodrecendo, ou então terminou secando e não deu muito certo. O que pode ter acontecido? Gente, veja bem, a planta transpira, a planta perde água através das suas folhas. As folhas são, na realidade, a parte da planta responsável pela maior perda de água por transpiração. Ora, nós temos uma planta que não tem raiz, na verdade é um galho, mas ela continua perdendo água pelas suas folhas, mas não tem como repor essa sua água, ou não tem como repor a água que ela perde, por quê? Porque ela não tem ainda o sistema radicular. Então, se você deixa as folhas da sua rosa do deserto no seu galho, é muito capaz dela começar a desidratar, não vai ter como repor esta água, porque afinal de contas não tem raiz, apesar dos seus tecidos absorverem também a quantidade de água, mas é muito pequena. Então essa planta simplesmente não vai conseguir enraizar porque vai perder muita água e a água será extremamente necessária neste momento da planta para ela conseguir emissão ou emitir essas novas raízes. O que é que eu devo fazer para evitar isso? Eu devo simplesmente retirar as folhas do meu galho. Tá vendo? Olha só. Este é o galho que eu vou plantar. Desta forma, não desta forma daqui. Tá certo? Então, tire as folhas do seu galho antes de plantar o seu galinho, tá bom? Vamos lá.
Outro erro extremamente comum, vou trazer aqui o nosso substreco, o nosso substrato novamente. Muitas vezes você pega a sua plantinha ou a sua estaca ou o seu galho, chame como quiser, e vai trazer para plantar. O que acontece? Você simplesmente vem e enterra este galho, ó, um bocado, né? Por quê? Porque você quer que ele não caia. Então, o que é que eu faço? Enterro ele para que este substrato simplesmente consiga ancorar o meu galho. E dessa forma ele não vai cair. Perfeito o raciocínio? Sim, o raciocínio está correto. Mas vamos lá, vamos ver o quanto a gente enterrou desta plantinha. Vou tirar aqui segurando na base. Olha só a quantidade que essa planta estava enterrada. Isso, gente, é um problema. Por quê? Porque esta parte toda vai ficar em contato com a água e a probabilidade desse tecido terminar apodrecendo é muito grande. Então eu não devo fazer desta forma, ou seja, eu não devo enterrar tanto material genético. Na realidade, eu devo ver um pedaço aqui, ó, onde não tenha meristema, ou eu vou simplesmente enterrar só um pouquinho. Ah, Mauri, mas se eu enterrar um pouquinho, olha só o que acontece, Mauri, ela cai. Olha, eu boto aqui só um pouquinho e ela cai. Muito bem, como é que eu vou solucionar esse problema do galho ficar pouco enterrado e não cair? É bem simples, nós vamos utilizar um apoio para colocar no nosso galho. Neste caso aqui eu estou usando um palito para churrasco, mas pode ser qualquer outro tipo de apoio, um galho, o que você tiver à sua disposição. Simplesmente nós vamos pegar este apoio, neste caso um palitinho de churrasco, e vamos amarrá-lo com um barbante. Pode também utilizar outra coisa qualquer para amarrar esse apoio, não tem problema nenhum, tá, gente? Aqui eu vou usar um barbante. Não aperte muito na hora de amarrar este apoio ao seu galho, tá? Simplesmente é apenas para segurar o galho, então não precisa ser muito bem amarrado, nem precisa deixar, digamos assim, que muito apertado. Deixa eu só cortar aqui as pontas do meu barbante. Então já estão cortadas e o resultado é esse daqui, tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou enfiar o meu apoio no substrato. Olha só com o apoio, mesmo se ela está plantada, ela já fica de pé. Então vou empurrar o meu galho para que ele simplesmente fique apenas encostado ou só um pouquinho enterrado no meu substrato. Desta forma eu soluciono o problema dele cair, ou desta forma eu consigo enterrar apenas o necessário sem que ele fique tombando. Muito bem, agora que nós já amarramos a nossa estaca em um palitinho e já conseguimos colocar no substrato, vamos falar de um outro erro muito comum e muito recorrente, que é o substrato. Muitas vezes o nosso enraizamento não dá certo porque você está utilizando um substrato inadequado. Às vezes o substrato retém muita água e isso faz com que essa água fique empoçada, e essa água empoçada vai ficar em contato com o tecido da plantinha que está enterrado, e desta forma esse tecido pode apodrecer e sua plantinha termina se lascando, digamos assim. Então você precisa de um substrato que seja drenante. De preferência, aqui nós estamos usando areia grossa. É bom, se você optar pela areia, sempre dê preferência à areia de filtro de piscina. Por quê, Mauri? Porque ela é uma areia estéril. Nós teremos certeza que nesta areia não conterá nenhum tipo de patógeno. Então, a areia grossa de boa procedência é um excelente substrato para enraizamento de galhos. Mas eu não tenho areia, Mauri. O que é que eu posso fazer? Utilizar qualquer outro substrato que seja drenante, até mesmo substrato que está na sua rosa do deserto. Ele serve, Mauri? Sim, ele serve. Aqui, por exemplo, eu tenho só coco. Eu posso usar só o coco? Posso usar só o coco, sim, sem nenhum problema. Como eu posso usar ele misturado com outras coisas. Isso fica ao critério de cada um.
Apenas certifique-se que ele seja ou que ele fique bem drenante, tá certo? O que acontece agora, Mauri? Agora vem um outro erro muito recorrente, que é a rega. O quanto eu vou molhar a minha plantinha ou o quanto eu vou molhar o meu substrato. Você escolhe como você quer falar. Bom, muitas vezes ou quase sempre a planta ou o seu galho não consegue enraizar porque ele apodrece, não é verdade? É isso que acontece com você? Eu costumo dizer sempre o seguinte: o galho só não vai enraizar por dois motivos: falta ou excesso de água. Excesso de água geralmente é o que mais acontece. Então, se o seu galho está apodrecendo, significa que você está colocando água em excesso, tomando por base que o seu substrato, levando-se em consideração que o seu substrato está drenando bem a água que você coloca nele, ok? Então, meu substrato é bem drenante e meu galho está apodrecendo, é porque eu estou ofertando, colocando, regando muito. Então, é muita água no substrato. Como resolver esse problema? Fácil, diminua a quantidade de água que você está colocando no seu substrato. A segunda forma é exatamente o inverso. Meu galho não está apodrecendo, Mauri, mas ele está secando. O que significa? Significa que você não está regando o suficiente, não está tendo água suficiente e então seu galho está desidratando, não consegue repor esta água e desta forma também você não vai conseguir enraizar a sua rosinha do deserto ou o seu galho de rosa do deserto. Você tem que achar o meio termo, achar um equilíbrio nesta quantidade de água para conseguir êxito no enraizamento da sua estaquinha, tá certo? Isso é fácil, tá, gente? Não se preocupe. Às vezes você não consegue no início, desanima, mas não desanime. É muito simples. Secou o meu galho, eu reguei de menos. Então, da próxima vez eu vou regar um pouco mais. Se eu estava botando água dia sim, 2 dias não, dia sim, 2 dias não, eu vou passar a colocar dia sim, dia não, dia sim, dia não. Ainda assim está secando, então vou começar da próxima vez a colocar todos os dias. Entendeu? E meu galho apodreceu. Qual foi a quantidade de água que eu estava colocando? Eu estava colocando 1 litro de água todo dia. Da próxima vez você vai colocar meio litro de água, dia sim, dia não. Se você ver que o galho começou a desidratar, você aumenta um pouquinho a quantidade de água. Tá certo? Deu para entender? Acho que dessa forma fica bem fácil, na verdade. Bom, e agora nós vamos para um outro erro. E esse também é um erro clássico que vocês cometem, né? Eu diria que este erro está muito relacionado à ansiedade, né? O erro de colocar muita água está relacionado ao medo de não fazer corretamente. Então, poxa, eu tenho medo que falte água. Então, o excesso de zelo faz com que você bote muita água e perca a planta. E agora nós vamos falar sobre a ansiedade. Está tudo bem com a minha planta. Minha planta, inclusive, já começou a colocar folhas, está vendo? Ela já me dá uma sinalização de que está tudo bem. Ela está me falando: Amaury, eu estou bem, não mexa comigo não. Comigo está tudo jóia. E o que é que a gente faz? Será que já tem raiz? Poxa, tem raiz, não tem, tem raiz, não tem. Eu vou ver. E aí você vai e puxa, você retira a sua rosa do deserto do substrato para ver se tem raiz. E não tem, aí você vai e bota de novo. Aí se passaram lá, sei lá, 15 dias, um mês. Poxa, será que agora já tem raiz? Você vai e tira novamente. E não tem raiz, e você vai e bota de novo. E fica nesse tira e bota, tira e bota. O que acontece, gente? Quando você às vezes tira a rosa do deserto do substrato, algumas raízes muito fininhas, capilares, né? Essas radículas novas que estão saindo do seu galho terminam sendo partidas ou machucadas nesse tira e bota que você está fazendo com a sua plantinha. Então eu digo sempre o seguinte: não mexa. A planta vai lhe dar sinais que está tudo bem com ela, que ela está se recuperando, que ela está conseguindo evoluir nesse desafio de lançar o seu sistema radicular. E que sinais são esses? Você vai notar novas brotações, folhinhas começarão a crescer, algumas podem até soltar alguns botões. Caso isso aconteça, não fique muito feliz, espere
para ver a flor. Retire a flor, porque o que você quer é que a planta se recupere o mais rápido possível e lance ou tenha um sistema radicular bom para você então transplantar essa plantinha e aí sim ela vir a florir. Eu sempre lembro a vocês que a floração vai exigir muita energia da planta e a planta não tem raiz ainda, tem poucas raízes, não consegue tirar os nutrientes ou os nutrientes necessários para segurar uma florada. Então, retire essas flores, tá certo? Depois ela vai crescer e vai lhe dar milhões de flores. Então, com esses cuidados, ou tomando esses cuidados, eu tenho certeza que você vai aumentar em 1000% as chances de enraizamento nos seus galhos. Muito simples, tá, gente? Agora vem uma dica. Essa dica também é uma dica bem legal. Às vezes, eu vou deixar você aqui, pronto. Às vezes, o que acontece? Eu pego uma plantinha e faço a poda. Cortei meu galho aqui agora. E as pessoas me perguntam também, Mauri, eu já posso pegar este galho e plantar? Posso vir aqui, ó, e botar aqui vou botar ele aqui nesse outro aqui. Vou deixar, vai ficar uma em cada um. Pronto. Cadê a Mauri? Vai ficar pronto. Opa, tá querendo cair. Esse daqui tá meio bebo. Não, agora. Pronto. Mauri, eu posso retirar o meu galho e plantar ele imediatamente após a poda, não é? Eu preciso selar este galho, o que é que eu preciso fazer? Gente, você pode fazer de várias maneiras. Aqui eu não selo esses galhos, tá vendo? Aqui eu simplesmente retiro da plantinha, vou até mostrar um outro aqui que está melhor. Olha só, eu não vou selar estes galhos, eu vou simplesmente deixar esses galhos descansarem. Deixa eu botar aqui do lado. Eu vou simplesmente, após a poda, deixar esses galhos à sombra, tá? Por mais ou menos uns 7, 8 dias. Esses daqui, na verdade, já tem 2 semanas que eles estão fora do substrato. Ou fora da planta aqui, do substrato, Mauri. Fora da plantinha. E fora do substrato também, que não foi plantado, né? A gente começa a perceber, nestes galhos, sinais de desidratação. Vão fazendo aqui, ó, umas estrias, como se o galho estivesse murchando. É exatamente isso que eu quero. Quando o galho começar a me apresentar esses sinais de murchamento, é a hora ou é o momento que eu vou plantar este galho. Eu submeto o galho a um estresse hídrico, não deixo ele na água. Obviamente que eu não posso pegar esse galho e deixar no sol. Por quê? Porque ele vai esturricar, ele vai secar e você não vai conseguir enraizar. Deixo ele descansando na sombra por mais ou menos, como eu falei, 1 semana, 10 dias, 12, 15, depende muito da bitola, da grossura do seu galho, do galho que você retirou, e vou então colocar ele para enraizar. Aqui eu uso muito a bromélia, inclusive nós temos um vídeo que fala só sobre isso, que se você quiser dar uma olhadinha eu vou deixar ele, eu vou indicar para que você possa vê-lo. Porque eu acho que assim dá muito trabalho, eu vou ser muito honesto com vocês. Então na bromélia eu pego, simplesmente enfio lá e ele que se vire. Ficou curioso? Então assista esse vídeo que você vai gostar bastante. Gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje, foram essas dicas para que você consiga enraizar os seus galhos ou venha a melhorar ou aumentar a quantidade de galhos que você consiga ou que você venha a conseguir enraizar a partir de agora. Tá certo? Eu espero que o conteúdo lhe tenha sido útil, eu espero que você replique isso aí na sua casa, aí no seu espaço e que depois, obviamente, volte até aqui e me conte os resultados, tá bom? Bom, não posso encerrar o nosso vídeo sem antes mandar beijos para você que gosta de beijos ou abraços para você que prefere abraço. Mas, se você for guloso, não se preocupe, porque aqui você tem voz e ouvidos também, né? Então, para você, eu mando beijos e abraços, tá bom? Vou deixar 2 conteúdos aqui. Como eu falei para vocês, um deles vai ser o enraizamento de galhos na bromélia. E no outro, nós vamos falar sobre enraizamento em plantas que tiveram a perda de suas raízes. Por exemplo, por um acidente de podridão ou até mesmo por uma poda radical. Será que essas raízes nascem? Será que é o mesmo sistema que eu utilizo nos galhos? Eu posso utilizar na minha planta? Assista que você vai descobrir. Bom,
me despeço de vocês, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, Quase Cai, ou nas nossas lives que fazemos sempre às terças e quintas-feiras. Venha nos ver, venha conversar, venha tirar suas dúvidas, que eu vou ficar muito contente, muito feliz em lhe encontrar por lá. Tá bom? Então, beijão no meu coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye, bye.